Começamos a leitura da palavra. E a Bíblia disse que o rei da Síria fez guerra, estava em guerra com o rei de Israel. Aquela época era natural, as batalhas. O povo de Israel, ele tinha que avançar, ele tinha que tomar a terra, a sua terra que era de direito. Mas para ele tomar a terra, ele tinha que expulsar os inimigos. E tinha que matar os inimigos para tomar posse do seu território. O rei da Síria, o exército da Síria, era um dos exércitos mais perversos daquela época. Era um exército mais poderoso do mundo. Era homens treinados. Era homens que saíam para a guerra e não conhecia derrotas. A palavra diz que o rei da Síria, ele tinha uma estratégia de guerra. Igreja, todas as batalhas, todas as guerras têm que ter estratégia. Assim também é a vida do crente. Nós estamos todos os dias em batalhas, sabia disso? Todos os dias você enfrenta um exército inimigo. Você enfrenta inimigos. Porém, esses inimigos, eles não podem estar mais fortes do que vocês. Dentro desta batalha, nós temos que ter uma estratégia para vencer o inimigo. A única arma que nós podemos vencer o nosso inimigo é a nossa vida alinhada com Deus. Os nossos inimigos invisíveis, que usam armas invisíveis, eles estão muito bem preparados para enfrentar muitos crentes na batalha. E muitos crentes, por não saber usar a arma de guerra, que é a palavra de Deus, que é a fé, que é a vida alinhada com Deus, acaba estando mais fraco do que os seus inimigos. Qual o resultado disso? Apanhar. Ser atacado. A palavra fala de dardos inflamados, de seta que voa de dia e de noite, ataques num campo espiritual. Esses ataques acertando a saúde da pessoa, enviando enfermidade, enviando brigas dentro da família, colocando um contra o outro. Os ataques estão acontecendo todos os dias. Igreja, a palavra diz que o rei da Síria armava emboscada para pegar o rei de Samaria, o exército de Samaria. Eles tinham uma estratégia para pegar os seus inimigos. O diabo tem estratégia para tentar pegar cada um de nós. Não fique pensando porque você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, que a sua luta terminou. Pelo contrário, a tua luta começa a partir do momento que você aceita Jesus. Porque outrora, antes de você aceitar a Jesus, você estava morto espiritualmente. Nós não fazíamos e não éramos ameaça para as trevas. Por isso que o diabo, ele não tinha medo de nós. Ele não tinha medo de você. Você estava morto espiritualmente. Você estava totalmente fazendo todas as vontades do diabo. E ele não atacava você. Mas quando você aceita Jesus, você se torna uma ameaça para as trevas. E agora ele começa a usar de suas estratégias como tirar esse crente da igreja. Como quebrar a comunhão desse crente? Como não deixar ele ler Bíblia? Como não deixar ele orar? Como não deixar ele entender e compreender a palavra? E ele tem suas estratégias exatamente para pegar a cada um de nós. Como eles são covardes, eles não querem enfrentar um crente que está armado até os dentes. Ele procura um momento na vida de um crente quando está fraco espiritualmente.
No momento que um crente deixa de ler Bíblia, deixa de estar orando, jejuando, atividade na sua fé, vivendo uma vida diante do Senhor, ele abandona essa prática. A palavra diz em Provérbio 13:13, aquele que despreza a palavra perecerá. O diabo não quer ver você avançando na obra de Deus. O que ele quer é que você fique em casa. E quando vir para a igreja, venha apenas para a igreja, só ir para a igreja, só marcar a sua presença. Ele não quer que você leve a sério a palavra de Deus. Igreja, a palavra diz que quando o rei da Síria, ele armava emboscada para pegar o rei de Samaria, havia lá em Samaria um homem chamado Eliseu. E Deus revelava ao profeta. O profeta recebia a revelação de Deus, e o profeta ia até o rei de Samaria e disse: rei, não vá por este caminho, não vai. O rei da Síria armou cilada para te pegar. E o que fazia o rei de Samaria? Ele não ia. Ele não colocava o seu exército em perigo, porque ele era avisado. Igreja, Deus tem nos avisado todos os dias de perigos. Deus tem nos alertado todos os dias na sua vida. O Espírito Santo tem alertado a tua vida. Ei, filho, larga essa prática de pecado. Abandone este caminho errado. Ei, filho, não faz isso, não vai por este caminho. E muitas das vezes o crente vai. E é tudo que o diabo quer, amada igreja. Ver o povo de Deus na desobediência com a sua palavra. Este rei, todas as vezes que ele armava emboscada para pegar o rei, o exército de Samaria, ele perdia. E ele ficava muito enfurecido. E ele chegou ao ponto de dizer: ei, quem dentre os nossos soldados assírios tem levado informação para o rei de Samaria? Esse rei fica furioso. E de repente surge lá um homem e diz assim: não, meu senhor, lá em Samaria tem um homem, um profeta, e este profeta, ele sabe, até na sua cama, o que você está maquinando, ele sabe o que você está pensando, porque Deus revelava. Este rei, ele fica muito enfurecido, muito ódio, muita raiva. Ele diz: vai em Samaria, descobre onde este homem está. Este homem chamado Eliseu, este profeta, é uma ameaça para o exército assírio. Eu quero que vocês peguem ele. O diabo odeia quem procura viver uma vida diante do Senhor. O diabo, ele não pode com uma pessoa que procura viver uma vida em Cristo. Igreja, quando um crente, ele está alinhado com Deus, ele tem a luz do Espírito Santo sobre a vida dele. Quando o diabo, ele olha um crente, ele simplesmente não está vendo o crente. Ele está vendo quem está com o crente. Como que está a vida de um crente? Qual o grau de comprometimento que o crente tem com a palavra de Deus? E ele manda descobrir onde está esse profeta. A cabeça desse profeta, para o rei da Síria, era mais importante do que o exército de Samaria. Eu quero dizer para você, amada igreja, a partir do momento que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, o inferno já te odeia, o diabo já te odeia. Se ele pudesse, ele não deixaria você vir para a igreja hoje para ouvir a palavra de Deus. Foram em Samaria e descobriram que
Eliseu não estava em Samaria. Eliseu estava numa cidade chamada Dotã. A cidade de Dotã estava a 20 quilômetros. 20 quilômetros de Samaria. Descobriram. E quando leva a informação ao rei da Síria, onde estava o profeta, o que fez o rei da Síria? Envia o seu exército, armado até os dentes, e invadiu aquela cidade chamada Dotã. O diabo está preocupado com cada um de vocês. Ele sabe que vocês representam uma ameaça para ele. Mas precisamos conhecer toda a estratégia do diabo. Precisamos conhecer toda a estratégia do diabo, como é que ele trabalha, como é que ele age. A maior ignorância na vida de um crente, amada igreja, é não conhecer a estratégia do diabo. Como é que ele faz para chegar até você? Como é que ele tenta armar emboscada contra você? Ele sempre está usando pessoas para te atingir. E você não entende. E você imagina que é a pessoa que está lhe atingindo. É a pessoa que está lhe ferindo. É a pessoa que quer te derrubar. E é tudo isso que o diabo quer que você pense assim. Essa é uma das estratégias que o diabo tenta destruir muitos crentes na igreja. Vai buscar esse profeta. Esse cabo é muito perigoso. Quando o exército sírio invade toda a cidade de Dotã, descobriram onde estava Eliseu. Eliseu estava numa casa, dormindo. Mas ele não sabia, igreja, que ao redor da sua casa e que toda a cidade estava cercado pelo diabo, pelos inimigos. Para ele não importava se tinha 2 soldados assírios ou se tinha 1 milhão de soldados. Ele não estava preocupado com o soldado assírio. O que é que acontece? Altas horas da madrugada, Eliseu estava com Geazi, um seu servo. Este homem levanta e ele abre a porta da casa, e quando ele olha Geazi, ele se depara, amada igreja, com centenas e centenas ou milhares de exército assírio. Igreja, qual foi a reação de Geazi? Imagine, você acorda de manhã, 6 horas da manhã, você vê alguém derrubando a sua porta. Quando você observar, é a Polícia Federal. Naturalmente vai ficar, o estado de nervo da pessoa deve tremer na base. E eu imagino que Geazi, ele tremeu na base. O que ele faz? Ele corre, ele vai até o profeta, diz: profeta, acorda. Profeta, nós estamos perdidos, profeta. A cidade de Dotã está cercada de um exército assírio. E quando Eliseu ouve essa notícia, quem disse para você que Eliseu ficou tremendo? Eliseu ficou na dele, tranquilo, amado Cristo. Mas Eliseu, calma, filho. Eliseu tem muitos soldados. Calma. Você não entendeu a matemática de Deus ainda. Lá tem quantos soldados? Quantos? 1, 2, 3, 4, 10, 100. Não, Eliseu. Geazi, não importa o número de soldados que cercou a cidade de Dotã. Eliseu, Geazi, não se preocupe como profeta.
Não tem saída. A cidade está cercada. Igreja, quantas das vezes acontece na tua vida momentos que você olha para um lado e para outro e não vê saída? Quantos momentos na tua vida que você não vê saída? Você recorre até pessoas que podem te ajudar e Deus não permite que essa pessoa te ajude. Deus permite que essa pessoa saia de perto de você para ver até onde você confia em Deus. É muito fácil dizer que eu confio em Deus, quando todas as coisas está tudo favorável a mim. Eu quero ver na hora, amada igreja, é de um grande problema que você possa estar enfrentando, até que ponto você confia em Deus. O profeta Eliseu, ele não estava enxergando meia dúzia, ou sei lá, ou centenas de soldados sírios. O que Eliseu estava enxergando era anjos do Senhor, amada igreja. Todos os montes, a palavra diz que cavalos, carruagem de fogo, os anjos do Senhor cercou toda a cidade de Dotã. Mas por que Geazi não viu os anjos? Só quem viu foi Eliseu. Isso quer dizer, amada igreja, os olhos de Geazi estavam fechados no mundo espiritual. Ele não enxergava o mundo espiritual. Ele só enxergava os inimigos. Quantas das vezes os nossos olhos espirituais estão fechados? Só os nossos olhos físicos é que está vendo problemas, dificuldades, só consegue enxergar problemas. Por quê? Porque os olhos espirituais se fecharam. Você não vê uma outra coisa a não ser problema. É problema no marido, é problema na esposa, é problema financeiro, é problema de saúde, é problema no trabalho. Aonde quer que você vá, cercado de problema, porque os teus olhos só enxergam problema. Qual era o diferencial entre Geazi e Eliseu? Enquanto Eliseu estava vendo o espiritual, Geazi estava vendo o material, o físico. Sabia que tem muitas pessoas na igreja que não conseguem abrir os olhos espirituais? Seus olhos é só para enxergar problemas. Seus olhos é só para enxergar defeitos. Nunca vê qualidade das pessoas, só enxerga defeito. Igreja, quanto nós precisamos crescer espiritualmente. Quanto nós precisamos que os nossos olhos espirituais se abram e vejamos o mundo espiritual como ele é, mais real do que nós, e a gente não consegue enxergar. Essa dimensão espiritual, este mundo espiritual, amada igreja, é o mundo que nós vivemos e não conhecemos. Como que eu vivo no mundo espiritual? Eu não conheço. Eu não sei para onde estou indo. Eis a razão de muitos cristãos, amada igreja, está apanhando na vida todos os dias. Por quê? Porque os seus olhos espirituais não se abriram, só os olhos físicos para enxergar problema. Eliseu estava vendo o espiritual, ele não estava nem aí. Ei, Geazi, mais são os que estão conosco do que estão com ele. Igreja, há anjos do Senhor ao nosso lado. E muitas das vezes você nem crê nisso. Como eu estava falando, acho que domingo, o ministério dos anjos, tão desprezado pelas igrejas hoje. As igrejas hoje, a maior parte delas, quando se fala em anjos, é para ver anjo subindo, descendo, anjo passando para um lado e para outro só. Não é isso, igreja. Os anjos do Senhor são anjos específicos
que está para nos auxiliar, à disposição de mim e de você. E por que nós não enxergamos isso? E por que na hora de uma batalha você não aciona os anjos? Olha o que Eliseu disse: Deus, abre os olhos do meu servo. Abre, Deus. Quando Deus abre os olhos do Geazi, ele não vê também mais os inimigos, ele vê cavalos e carruagem de fogo. Ele viu os anjos. O que é que nós aprendemos nessa passagem? Eliseu e Geazi, eles estavam próximos um do outro, fisicamente, um tocando no outro. Mas quando se trata do mundo espiritual, Eliseu estava em outra dimensão espiritual e Geazi em outra dimensão física. É essa dificuldade que a igreja tem de compreender. A dificuldade de crescer espiritualmente. A palavra diz: crescei no espírito. O Senhor não quer dar para nós só a salvação. Além da salvação, o Senhor quer que nós venhamos crescer na salvação. E não só permanecer na base da salvação. Eu preciso crescer. Senhor, eu não aceito, meu pai, passar 10, 20, 30 anos na igreja como uma criança o tempo todo. Crianças que são dependentes 100% dos seus pais. A Laiane, 1 ano e quanto? 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses. Há 2 e 8 meses. 2 anos. Ela já sabe tomar banho sozinha? Já sabe comer sozinha? As coisas. Já sabe colocar roupa sozinha? Esta criança praticamente ela é 100% dependente da mãe. Mas essa criança, como a outra filha dela, já não é mais 100% dependente da mãe. Por quê? Porque a Larissa, ela já está crescendo, ela já cresceu. Ela já sabe comer sozinha. Ela já sabe tomar banho sozinha. Já sabe colocar uma roupa sozinha ou não. Já sabe varrer uma casa, lavar um prato. Então, esta filha cresceu. E ela não depende mais da mãe e não ocupa mais a mãe em coisas que ela já sabe fazer. Por quê? Porque ela cresceu. Entendeu agora? Então, esta mãe agora não está mais sendo ocupada pela filha para tomar um banho, para colocar uma roupa. Porque a Larissa já cresceu. E quando tratamos do mundo espiritual dentro da igreja, há crentes que não cresceram. Eles têm 10, 50 anos de igreja, não cresceram. Eles continuam como criança na fé, dependente de Deus 100%. Isso quer dizer, coisas que nós temos que fazer, nós esperamos e oramos para que Deus faça aquilo que nós podemos fazer. E Deus não vai fazer. Enquanto nós não crescermos espiritualmente, amada igreja, e deixar de ocupar a Deus em coisas que nós temos que fazer, em algo que Deus atribuiu para mim e para você, Ele não faz. É nós que temos que fazer. Eliseu cresceu espiritualmente. Eliseu está agora em um patamar, em uma dimensão espiritual, amada igreja. Ele cresceu espiritualmente. Há muitas coisas que quando o crente se converte, ele passa a se depender de muita coisa de Deus, mas ele vai crescendo, aprendendo. Ele aprendeu de Deus, ele agora está fazendo, ele está crescendo. E o maior problema da igreja hoje é que muitos dentro da igreja não crescem, não desenvolvem na vida espiritual. Os seus olhos espirituais não se abrem. Por isso que o Senhor fala em Oséias 4:6: o meu povo sofre porque lhe faltou conhecimento. Nós já temos idade suficiente
maturidade espiritual suficiente para compreender, amada igreja, o livro de Efésios capítulo 6, 11 e diante. A nossa luta não é contra a carne. A nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta é contra principados, potestades, dominadores, espíritos malignos, imundos. Como que eu posso desconhecer isso, igreja? Eu desconheço essa parte da Bíblia e agora eu tenho que enfrentar o meu inimigo, que é o marido, é a esposa, é o filho, é o vizinho, é o ser humano com o ser humano, o tempo todo brigando um com o outro. Vão ficar velhinhos, o tempo todo se degladiando um com o outro. E não compreendeu que a luta não é contra as pessoas, a luta é contra Satanás. Como os olhos espirituais não se abriu no mundo espiritual, não enxerga o que está por trás dos problemas. Há muitos crentes perdendo tempo na igreja, lutando o tempo todo com os problemas, porque simplesmente os seus olhos espirituais não enxergou a causa do problema para que ele ataque o problema. A causa do problema. E até quando nós iremos ficar dentro de uma igreja, sabendo que estamos enfrentando os inimigos todos os dias, tendo consciência, amada igreja, que só através de uma santificação, só através de uma vida com Deus, só através de uma renúncia, é que nós crescemos espiritualmente. Quantos que não têm experiência com Deus? O livro de João, capítulo 14, versículo 12, a palavra diz, olha o que Jesus diz. Coloca aí João 14, 12. Olha o que a palavra diz. Olha o quanto nós estamos atrasados. Olha o quanto nós não aprendemos ainda o dever de casa. Olha o quanto nós estamos apanhando o tempo todo, igreja. Onde deveríamos estar numa dimensão maior espiritual, encontramos lá atrás ainda, lá embaixo, apanhando todos os dias. E não brinque. O diabo não está a brincar com ninguém. Ele odeia o ser humano. E odeia muito mais ainda um servo de Deus. Por isso há essa luta para você desenvolver na obra de Deus. Olha o que está escrito. João 14, 12. O Senhor está nos dando essa autoridade para mim e para você. Não é só os apóstolos, já fizeram a parte dele. Não compete mais os apóstolos, eles já não estão mais entre nós. O Senhor delegou para a sua igreja, para nós. E por que as coisas não acontecem? Olha, está aqui. Jesus falando, na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu... O que foi que Jesus fez? Jesus curou os doentes. Jesus libertou as pessoas endemoniadas. E ele está dizendo que aquele que crê nele fará as obras que ele fez. Jesus transfere para nós esta autoridade. Por que, igreja? Porque Jesus não está mais aqui fisicamente. Mataram ele. Ao terceiro dia ele ressuscita. E ele envia o Espírito Santo. Isso quer dizer, o Espírito Santo é quem transporta Jesus em nossa vida. E Jesus em nossa vida, nós somos capazes, amada igreja, de ser obediente à palavra de Deus, se crer na palavra de Deus, irá fazer o que ele fez, ou ainda maiores do que estas. E ele diz, eu vou para o meu... Jesus não está mais aqui. Jesus não está mais aqui fisicamente. Jesus está aqui através do Espírito Santo. Qual é a função do Espírito Santo dentro de um crente? Primeiro, convencer do pecado, convencer do erro, restaurar, capacitar, fortalecer, projetar. Como o Espírito Santo, ele é uma ação, é o movimento, é o materializador das bênçãos do Pai. Qual é o desejo do Espírito Santo?
fazer com que os milagres aconteçam na nossa vida. Porque se os milagres acontecem, o nome de Jesus é glorificado. Por quê? Porque ele subiu para o céu. Tudo quanto pedires, e tudo quanto pedirdes, em meu nome, não é nome de santo algum, é no nome de Jesus. Não é no nome de Santo Antônio, não é no nome de Santa Maria, não é no nome de São Lucas, é no nome de quem? Porque este nome é o nome sobre todos os nomes, que todos os joelhos se dobram no céu, na terra e debaixo da terra. Então aquele que crê e pedires em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no... Observe uma coisa, o Pai, quem é o Pai? Quem é Deus? Quem é o Pai? Quem é Deus? Jesus. Quem é Jesus? Deus. E quem é Deus? O Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Jesus. Aqui nós temos a Trindade Santa. Aqui nós temos o Pai, aqui nós temos o Filho e aqui nós temos o Espírito Santo. Isso quer dizer, Deus, um só Deus, que se manifesta em 3 dimensões. Deus se manifesta na dimensão do Pai, Deus se manifesta na dimensão do Filho e Deus se manifesta na dimensão do Espírito Santo. Recapitulando, para que melhores vocês entendam a palavra. O Pai, ele está na dimensão do Criador. Deus Criador. Deus está na dimensão da criação de todas as coisas. O Filho, quem é o Filho? Jesus. Deus atua, age na segunda dimensão, que é como Filho. E qual é a função do Filho? O Filho aqui é um executador do Pai. O Filho aqui é o administrador do Pai. O Pai, para materializar alguma coisa aqui na terra, o que é que o Pai faz? O Pai envia para o Filho. Observe uma coisa. Como é que o Pai vai ser glorificado no Filho? Observe. Para que o Pai seja glorificado no... Como é que o Pai vai ser glorificado no Filho? Aí vem a ação da terceira dimensão, o Espírito Santo. A terceira dimensão, o Espírito Santo. Isso quer dizer, o Espírito Santo atua aqui na terra como a ação, como o materializador das bênçãos do Pai. Isso quer dizer, o Pai envia para o Filho, o Filho não está mais aqui na terra, porque o Filho está à destra do Pai, subiu, não é isso? Então, quando fala à destra, à direita, está falando do poder, o centro do poder. Jesus está no centro do poder do Pai. Ele está lá sentado no trono. O que acontece para que o Pai seja glorificado no Filho? Aí vem agora a ação do Espírito Santo. Então, se as bênçãos do Pai é espiritual, como que vai se transformar em físico? Observe agora. O Espírito Santo, que é a ação, que é o materializador das bênçãos do Pai. E quando nós cremos, e que acontece um milagre, porque o Pai transformou as bênçãos espirituais em física. Essas bênçãos físicas que foi materializada através do Espírito Santo, glorifica quem? Quem que é glorificado? Então, igreja,
Por isso que João 14:12 diz: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, ou maiores ainda, porque eu vou ao Pai, e tudo que fizer em meu nome, o quê? O Pai seja glorificado no Filho. Então isso quer dizer que o Espírito Santo tem muito mais vontade do que você fazer as maravilhas. Marcos 16 em diante. A vontade do Espírito Santo dentro de você é projetar Jesus na sua vida. A função do Espírito Santo é transportar Jesus na minha vida. Por isso que a Bíblia diz: sejais os meus imitadores. Jesus diz para que nós sejamos imitador de Cristo. Será que nós temos imitado Jesus? Será que você tem imitado Jesus? Se o desejo do Espírito Santo é transportar Jesus na sua vida, será que as pessoas têm visto esse Jesus na sua vida? Está aí o problema, igreja. Marcos 16 em diante. Observe uma coisa. Olhe o desejo do Espírito Santo dentro de você. Primeiro, convencer do pecado, do erro, arrependimento. Capacitar, te encher. O Espírito Santo significa Jesus dentro de você. O Espírito Santo significa transportar a Jesus dentro de você. Por isso que o mundo está cheio de ouvir o nome de Jesus. O mundo precisa ver em nós Jesus. Aonde há a presença de um crente, lavado e remido pelo sangue do Senhor, um crente alinhado com Deus, aonde ele for, Jesus está presente. E aí você esquece isso. Você esquece que dentro de você tem Jesus. E que agora eu preciso carregar Jesus dentro de mim e cuidar da minha vida. Cuidar do meu corpo. Cuidar das minhas vestes. Cuidar do meu caráter, da minha personalidade. Eu preciso entender que aonde eu for, eu estou pego na mão de Jesus e estou andando com Ele. Eu estava hoje no calçadão e minhas lágrimas desceram. E diz: Deus, quantas pessoas agora, Senhor? Se o Senhor voltasse agora, onde estariam essas pessoas agora? Onde estariam essas pessoas agora? Senhor, olha que vestimenta. Olha que veste de prostituta. Olha com quantas pessoas estão afastadas do Senhor. Olha o quanto as pessoas estão dispersas, desligadas do Senhor. Pai, se essas pessoas caírem mortos agora, onde estarão a alma dessas pessoas? Será que isso não nos dá, amada igreja, um alerta dentro de nós? Quem crer e for batizado, será o quê? Mas quem não crer, será o quê? Igreja, é quem crê. Passe aí. E estes sinais seguirão aos que? Quais são os sinais? O que Jesus fez? Por que não acontece na minha vida? Porque eu não creio. Olha aqui. Porque se eu crer, acontece. Se você colocar a tua vida e dizer: Senhor, me dá fome, sede pelas almas. Senhor, eu vou atrás dos doentes, eu vou orar, eu creio que o Senhor vai curar. É impossível que na sua ida não aconteça algo que Jesus não seja glorificado. A questão é o medo. A questão é a incredulidade no nosso coração. A dúvida no nosso coração. Será que vai acontecer mesmo? É impossível se você ir atrás de pessoas perturbadas e dizer: Senhor, me usa, Pai. Me usa como instrumento do Senhor, assim como o Senhor libertou. Eu tomo posse dessa palavra. Deus, em nome de Jesus, demônio que olhar para mim, você vai olhar a luz de Deus dentro de mim. Espíritos malditos, quando vocês olharem para mim, tu vai ver Jesus na minha vida. A luz que há em mim vai te incomodar, espírito das trevas. As coisas vão acontecer. Mas acontece na vida de quem? E diz a palavra: em meu nome expulsarão o quê?
Olha aqui. Expulsar demônios é para alguns crentes ou para todos? Para todos que crê. Não, pastor. Muitos pastores falam assim para mim: pastor, é que esse ministério não é para mim. Deus não me chamou para expulsar demônio. A palavra diz que aos que creem em meu nome expulsarão demônio. Aos que creem. Por isso que o diabo, a igreja, trabalha na vida de muitos, até de pastores, homens covardes. Esquece que é os que creem expulsarão demônios, porque são esses demônios que não têm corpos, que não têm corpo físico, eles são um corpo espiritual, mas para que eles hajam aqui na terra, ele precisa de um corpo. Porque sem um corpo, eles não agem. Sem um corpo, eles não roubam, não matam, não usam droga. Eles precisam de um corpo para prostituir. Todos nós recebemos autoridade em Cristo. Por que eu tenho medo? Ah, pastor, eu não concordo com isso. Triste coisa é quando uma praga daquela dali está dentro de um corpo de uma pessoa. Adoece, maltrata, manipula mentes, destrói vidas. E eles estão simplesmente escondidos dentro dos corpos. Escondidos. Até quando, igreja? A gente vai ficar só batendo palma para os outros? Até quando você vai olhar para dentro de você e se encontrar com você mesmo e dizer: eu tenho o Espírito do Senhor, eu tenho uma palavra de Deus, eu tenho o nome do Senhor, eu tenho um anjo comigo, Deus é comigo, a obra não é minha, a força não é minha, é Jesus. Senhor, aonde o Senhor me enviar, eu irei. É impossível que não aconteça alguma coisa. O diabo não quer que você perceba isso. Ele não quer que você desperte a esse ponto, para levar a você uma vida de dor, sofrimento, angústia, problemas sobre problema. Pastor, eu queria ser usado pelo Senhor. Você já é usado. A questão é que você não coloca em prática isso. E aí você terá muitas experiências com Deus. Imagine agora você estender as mãos para uma pessoa doente e essa pessoa ser curada, o grau de satisfação que você fica com Deus. Como é que você vai se sentir diante de Deus? De você ser usado como instrumento de Deus para libertar, curar as pessoas, levar a palavra de salvação. Até quando, igreja? Nós iremos dar legalidade ao mundo das trevas para agir nossa vida? Feche as brechas. Feche as brechas. O que é que está errado? Vocês sabem. Eu estou batendo na tecla todos os dias. O que é que está errado na minha vida? Feche as portas. Se lance no Evangelho. Se envolva no Evangelho. Vai para a oração. Vai para o jejum. Vai falar com Deus. Senhor, me dê fome pelas almas. Me dá sede pelas almas. Deus, eu não quero passar o ano e não ganhar uma alma para Jesus. Gente, 365 dias no ano. E às vezes o crente não ganha uma alma para Jesus. Às vezes não fala de Jesus para sequer uma alma. A palavra diz: de que se queixará o homem? Dos seus próprios pecados. Nós não estamos aqui para brincar. Há muitos de vocês que ainda estão vivendo momentos difíceis na tua vida, é porque não despertou ainda a sua crença na palavra de Deus e tomar posse. Comece desde já, orar sobre vocês mesmos, determinar sobre vocês mesmos. Aprenda a botar a mão na sua cabeça e você mesmo orar por você mesmo. Em nome de Jesus, toda doença, enfermidade, eu te expulso do meu corpo. O meu corpo está vitalizado pelo Espírito Santo. O meu corpo tem a presença de Deus. O meu Jesus levou na cruz essa enfermidade. Demônio, não adianta. A palavra diz que o anjo do Senhor estará ao meu lado. A palavra diz que toda arma preparada contra mim não vai prosperar. Eu estou na palavra. Eu estou na palavra. Sai da minha vida, sai dos meus caminhos. É assim, igreja.
ou então tu vai se acomodar com o sofrimento. Não se acomode com o sofrimento. Vocês são pessoas de Deus. Vocês não são fracassados. Tome posse da palavra. Coloque em prática essa fé, para você ver como sua vida vai mudar. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Há um demônio que trabalha contra esta igreja, impedindo que as pessoas não vejam, fazendo com que muitos nem se esforcem para estender as mãos. Convide uma pessoa na sua oração, diga: Senhor, eu não aceito, Senhor, as pessoas estão morrendo, eu quero ser instrumento. E você vai ser usado como instrumento, e você vai ver Deus te usar.